Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com as atividades da terceira semana de matemática do primeiro ano do Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais, o PET. Vamos lá? Olha só, na nossa primeira atividade a gente tem o seguinte: utilize a abreviação NM para representar nanômetros e escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. Então, basicamente, o que pede é que a gente transforme esses valores aqui que estão em nanômetros na forma de notação científica, tá? Então, como é que seria aqui um número na forma de notação científica? A gente já viu em aulas anteriores que isso daqui seria um número m vezes uma potência de 10, tá? Onde esse meu número m vai ser um número que tenha obrigatoriamente um algarismo significativo, né? Ou seja, números compreendidos entre 1 e 9. E esse meu n aqui, né, pode ser qualquer número inteiro, tá bom? Então vamos lá. Bom, já que esse meu número m tem que possuir apenas um algarismo significativo, né, eu tenho que fazer com que esse meu 400 se transforme em um número que tenha apenas um algarismo antes da vírgula. Então, olha só, em resumo, essa minha vírgula que está aqui vai ter que se deslocar duas casas para a esquerda, né? Pois assim nós teremos apenas um algarismo significativo antes do zero, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou ter 4, a vírgula se deslocou para cá, né? Vírgula 00 vezes 10 elevado a n. Quem vai ser esse meu n? Como a gente viu nas aulas anteriores, né? Esse meu n é o número de casas, né, que a minha vírgula se deslocou para a esquerda. Então, se ela se deslocou duas casas, o meu n vai ser 2, tá? Observa aqui também, gente, que esses dois zeros aqui após a vírgula, né, eles não influenciam o valor. Então, eu posso simplesmente escrever isso daqui como sendo 4 vezes 10 ao quadrado, ok? Lembrando que pediu para a gente colocar aqui a abreviação do nanômetro, né? O NM, tá joia? Então, 400 nanômetros na forma de notação científica vai ser 4 vezes 10 ao quadrado. Da mesma forma que o 500, ó, observe que também a minha vírgula vai se deslocar duas casas para a esquerda, olha só, duas casas para a esquerda. Então, eu vou ter 5, não é isso? Já viu que o zero após a vírgula não influencia, vezes 10 elevado a qual potência? Bom, se deslocou duas casas para a esquerda, também vou colocar aqui, ó, ao quadrado. E aí a gente vem e coloca a sigla NM, de nanômetro. Mesma coisa, galera, ó, de novo. Só que agora, ó, o meu 60, a minha vírgula vai se deslocar apenas, ó, uma casa para a minha esquerda. Então, isso daqui vai ser 6, não é isso? Ó, vezes 10 elevado à primeira potência. Então, observa que aqui minha vírgula só se deslocou uma casa para a esquerda, então vai ser vezes 10 elevada à primeira potência. Novamente, a gente vem e coloca o NM de nanômetro. Olha só, agora aqui na letra D, eu tenho 140 nanômetros. Então, para mim ter um algarismo significativo, apenas um, eu vou me deslocar duas casas para a esquerda. Então, eu vou ter 1,4. Novamente, eu suprimi o zero aqui à direita porque ele não interfere no valor. Então, eu vou ter 1,4 vezes 10 elevado a qual potência? Novamente, devo olhar quantas casas a minha vírgula se deslocou para a esquerda. Então, foram duas casas, a minha potência vai ser o 2. Galera, então, essa bateria de exercícios aí, né, são só complementares aos que a gente já tinha feito na semana 2, não é isso? Então, para reforçar novamente como que a gente faz para transformar os valores, né, em notação científica, tá bom? Não compreendeu alguma coisa, dá aquela pausa, né, e faz novamente, tenta acompanhar o raciocínio, tá bom? E mesmo assim, se surgir dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta resolver. Continuando então, pessoal, vamos para a atividade 2. Eu vou ter um errinho aqui de grafia, viu? Atividade 2 fala o seguinte: profissionais envolvidos em procedimentos de intubação, aspiração, de secreção, ventilação mecânica ou fisioterapia respiratória, entre outros, em hospitais, devem usar máscaras N95, PFF2 ou superiores. E aí, né, vem as duas atividades, a letra A e a letra B, que falam o seguinte: pesquise as informações técnicas das máscaras N95, né, e a máscara PFF2. E aí depois a letra B fala o seguinte: justifique por que tais profissionais
tem que utilizar essas máscaras. Então, pessoal, sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, é importante a gente ter cuidado com as fontes de pesquisa, tá bom? Então, a orientação que eu dou a vocês, né, sempre que for pesquisar, é encontrar fontes confiáveis. Nesse sentido, eu oriento vocês a procurarem, né, a entrar, na verdade, né, no site ou do Ministério da Saúde ou no site da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lá, possivelmente, vocês terão as melhores informações a respeito, né, das informações técnicas dessa máscara N95 e da PFF2, tá bom? Uma coisa que a gente deve chamar a atenção aqui é que essas máscaras, né, elas são equipamentos de proteção individual, né, utilizadas principalmente pelos profissionais da saúde, tá bom? Então é por isso, né, que elas têm que ter essa certificação específica, né, a qual aí a Anvisa é o órgão responsável nacionalmente, tá bom? Então a gente vai entrar aqui, pessoal, no site da Anvisa, tá? E lá no site da Anvisa, ou se você não entrar diretamente no site da Anvisa, você pode pesquisar no Google, né, sobre essas máscaras, mas dê credibilidade aí ao site da Anvisa. Se vocês entrarem aí no site da Anvisa, vai ter uma informação assim, ó, tudo sobre as máscaras faciais de proteção. Ou vocês podem escrever diretamente isso daí no Google, né? Tudo sobre as máscaras faciais de proteção. Então aqui no site da Anvisa tem todas as informações referentes a essas máscaras, tá? Que são equipamentos de proteção individuais. Então fala o seguinte, para que serve a máscara? Existem vários tipos de máscaras para diferentes finalidades. Algumas delas são utilizadas para a proteção respiratória do trabalhador diante de possíveis contaminações que podem provocar danos à saúde, como respiradores para trabalhadores na construção civil e os respiradores do tipo N95, que são utilizados por profissionais da saúde. Outras máscaras têm como função principal proteger o paciente ou manter um ambiente estéril, como as máscaras cirúrgicas ou respiradores. Cada atividade exige um tipo apropriado de máscara. Então aqui ela está deixando bem claro por que esses profissionais precisam utilizar essas máscaras, né? A N95 ou a PFF2, tá joia? Porque essas máscaras são específicas para a área da saúde, então ela tem características próprias, né? Que são exigências para esse tipo de atividade, tá joia? Pois são pessoas que vão estar diretamente trabalhando com pessoas que estão contaminadas ou possivelmente contaminadas com o coronavírus, né? Elas vão estar em atividade muito próxima. Então, essas máscaras têm que ter proteção específica, né? Aí fala assim, ó, quais os tipos de máscara têm sido utilizadas pela população e pelos profissionais da saúde? Ó. Diversas espécies de máscaras estão sendo usadas neste momento de pandemia. Para melhor compreensão, é possível dividi-las em 3 categorias. As máscaras de proteção de uso não profissional, que são essas que a população está usando, né? Máscaras cirúrgicas, não é? E equipamentos de proteção respiratória, também chamados de respiradores, tá? Então, o que são essas máscaras de proteção de uso não profissional? Bom, são as máscaras, né, que a gente usa no nosso dia a dia, tá joia? Que são máscaras confeccionadas aí com tecidos, né, que não exigem todo esse rigor técnico igual o necessário para os profissionais da saúde, tá bom? E aí, né, a Anvisa vai descrevendo uma série de informações a respeito dessas máscaras, tá? O importante a gente ressaltar aqui é que essas duas máscaras, essas duas siglas aí, a N95 ou a PFF2, não é isso? Elas são praticamente equivalentes. A diferença, não é a agência, né, que verifica a qualidade, né, as normas, né, de confecção dessas duas máscaras. Então, a N95 é uma agência americana, né, e a PFF2, não são as normas brasileiras, né, a ABNT, que certifica, né, quais são as normas técnicas que essa máscara deve ser produzida, tá joia? Então, basicamente, essa é a diferença, porque na prática, a eficiência das duas é muito próxima, né? É ali na casa dos 95% de filtragem, né? Ou seja, de 95% de capacidade de filtrar os micro-organismos, né, que podem entrar em contato com as suas vias respiratórias. Então, aqui no site da Anvisa tem uma série de informações, tá bom? Eu vou passar basicamente essas informações para vocês, mas aí vocês podem aprofundar um pouco mais, né, e se inscrever, né, de forma bem coerente aí o texto de vocês. Então, voltando aqui, vamos para a atividade 3.
Agora vamos aqui para a atividade, tá aqui 5, né, mas o que seria a atividade 3, tá? É uma questão do Enem de 2002 e fala o seguinte: a Agência Espacial Norte-Americana NASA informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Então, olha só, pessoal, aqui a gente pode ver, ó, que esse asteroide passou, né, a 325 mil quilômetros da Terra. Então, vamos escrever isso daqui. Quilômetros da Terra. Tá. E as opções aqui, ó, se a gente for observar, ó, está escrito, né, na forma de notação científica, não é isso? Ou seja, tem apenas um algarismo significativo aqui, né, na minha parte inteira, nesse número racional, e multiplicando por uma potência de 10. Então, está na forma de notação científica, tá? Então, para a gente encontrar a resposta correta, ó, eu vou ter que transformar, né, esse 325 mil quilômetros na forma de notação científica. Observa aqui, ó, que para mim chegar com a vírgula, né, aqui logo após o 3, né, ela vai ter que se deslocar quantas casas, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, vamos reescrever esse número aqui. Eu vou ter, então, o meu 3 na minha parte aqui inteira, vírgula 2, 5. Observa que eu não preciso escrever esses zeros aqui, vezes 10 elevado a qual potência, gente? Ó, de novo, quantas casas a minha vírgula se deslocou? 5 casas. Então, 325 mil quilômetros na forma de notação científica, né, vai dar 3,25 vezes 10 à quinta, isso aqui em quilômetros. Então, a resposta correta, né, é a letra D, 3,25 vezes 10 à quinta potência, tá bom? Essa questão é uma questão do Enem e ela nos diz o seguinte: as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Observe então que eu tenho 4,129 milhões de toneladas, tá? Então, como é que ficaria isso, pessoal, se eu fosse escrever isso, né, na forma de milhões de toneladas? Ficaria, ó, 4,129 vezes 1 milhão, tá? 1 milhão é um seguido de 6 zeros, tá joia? Só que observa, isso daqui, esse valor me daria em toneladas. E o exercício está pedindo a quantidade em quilogramas. Então, vamos pensar, uma tonelada são quantos quilos? Bom, uma tonelada são 1.000 quilos. Então, para mim conseguir esse 4,129 milhões de toneladas em quilogramas, eu vou ter que multiplicar por milhão, para mim saber quantas são as toneladas, né? E depois multiplicar por 1.000, para mim saber quantos quilos vão ser, tá joia? Só que eu quero chamar a atenção sua o seguinte, ó, esse número aqui, ó, ele já está meio que na forma de notação científica, né? Eu só tenho aqui um algarismo significativo na minha parte inteira. Esse número aqui, ó, 1 milhão, eu consigo reescrever ele na forma de potência de base 10. Esse número 1.000 também, ó, eu consigo reescrever na forma de potência de base 10. Então, vamos reescrever isso. Eu vou ter 4,129, né, vezes. Quem é 1 milhão na forma de potência de base 10? Bom, isso daqui, ó, me dá 10 elevado a... Olha só, a gente já aprendeu, né, que isso daqui, ó, eu conto quantos zeros tem aqui, que vai ser o expoente que o 10 vai estar elevado. Então, se eu tenho 6 zeros aqui, ó, o meu expoente vai ser o 6, não é isso? Da mesma forma, eu tenho 3 zeros aqui, o 1.000 é a mesma coisa que 10 à terceira potência, tá bom? Tá com dúvida? Multipliquei aí, gente, ó. 10 elevado à terceira potência é 10 vezes 10 vezes 10, ó. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1.000, ok? E aí, observa o que aconteceu aqui agora. Ó. Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, né? Quando eu tenho essa multiplicação aqui de potências de mesma base, o que eu faço? Eu conservo a minha base e somo os meus expoentes.
Então, isso daqui vai me dar 4,129 vezes 10A. Quanto que é 6 mais 3, galera? Show! 6 mais 3 é 9. Então, eu vou ter, né, que a quantidade de quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de 4,129 vezes 10 a nona quilogramas. Ok? Então, isso daqui a gente vai ver que a resposta correta é a letra C. Tá bom? Vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, que tá um pouco errado aqui, né? Essa descrição aqui da letra D e da letra E, né? Salvo engano, isso daqui é 10 elevado a 12 e isso daqui é 10 elevado a 15, tá bom? Então, basicamente, o que a gente precisava fazer, né, era transformar, né, essa abreviação que estava aí para milhões de toneladas, né, multiplicando vezes 1 milhão, e para transformar em quilogramas, multiplicar por 1000. Eu abreviei aqui 1 milhão para a forma de potência de base 10, isso deu 10 à sexta. Abreviei aqui 1000 na forma de potência de base 10, isso aqui deu 10 à terceira potência. Conservei as bases, somei os expoentes, né? E aí a gente obteve a resposta, tá bom? Isso daqui é 4,29 vezes 10 à nona, tá?